Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Edson Rodrigues, sou advogado especialista em regularização de imóveis. Se você ainda não segue no canal, né, no YouTube, né, é o Edson Silva, ponto advogado. No Instagram é sonsilva.adv. Então tem vários vídeos, conteúdos, posts, explicando mais sobre a regularização de imóveis e esclarecendo outras dúvidas. Bom, o tema do nosso vídeo procurar ser bem breve, sobre justiça gratuita. Qual é o benefício disso, da justiça gratuita, e também de custas do processo judicial? Ou seja, qual é o benefício de quem tem a justiça gratuita e quem não tem a justiça gratuita? E o que precisa fazer? Bom, farei um breve resumo de como é estruturado um pedido inicial, feito num processo de uso capião pelo advogado, e no final vou explicar no que consiste aí a justiça gratuita, os benefícios, bem como também para quem não é beneficiário da justiça gratuita, quem se enquadra nisso. Bom, inicialmente, o advogado ele elabora um pedido inicial, né, endereçando para o juiz, tá? Tem o seu nome completo para você se identificar, saber quem é que está propondo a ação, se é casado, solteiro ou divorciado, tem que se qualificar. Aí a ação aqui, por exemplo, que é muito comum, é extraordinária, porque ela não exige aí o contrato, a boa-fé, por isso que ela se fala extraordinária, ou seja, ela exige um prazo entre 10 e 15 anos, tá ok? Abaixo disso, aí já passa a exigir o contrato de compra e venda, outros documentos que comprovam o tempo de posse, tá ok? Aqui é os fatos, é uma pequena história, uma pequena narrativa. Quanto tempo já está morando no imóvel? Esse aqui é um exemplo, há mais de 10 anos. Aí tem que, obrigatoriamente, a lei exige, né, que seja um contrato de compra e venda. Mas se for 15 anos, a lei exige? Não, a lei não exige um contrato de compra e venda. Mas é sempre bom anexar isso no processo para justificar como é que você adquiriu o imóvel. Bom, aqui é uma pequena história, aqui tem os demais documentos. Aqui é a parte, o fundamento jurídico, a parte do direito, onde qual é o artigo da lei que justifica esse pedido. É o artigo 1238 do Código Civil, que diz que aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade, independente de título, seria um contrato de compra e venda, por exemplo, e a boa-fé, que é a sua motivação, né, correta, entrou de boa-fé, independe disso. Podendo, olha, requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. E aqui, na sequência, aqui no primeiro momento, o artigo 1238 diz que o prazo é de 15 anos. Só que aqui fala que o prazo é reduzido. Reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, quer dizer, aqui há uma exceção nessa modalidade de uso capião aqui extraordinário, ela permite uma redução. De 15 anos, veja, não precisa de justo título, de boa-fé. Agora, ele permite que reduz o prazo, mas aí tem que comprovar a boa-fé e o justo título. O justo título, no caso aqui, como exemplo mais simples, é um contrato de compra e venda ou um recibo, provando como é que você adquiriu o imóvel. Se você mora aí 10 anos, tá ok? Aí abaixo disso tem outras modalidades. Mas se chegar nos 10 anos durante o processo, aí é alterado essa modalidade. Então, aqui tem detalhes, como é publicado o edital, através da ação de uso capião, né? Se caso não encontrar o proprietário que está na matrícula antiga ou no registro do cartório de imóveis, lá consta quem é o proprietário. Então, se caso não localiza ele por AR,
feito aí a publicação do edital. Bom, dos pedidos. A intimação, a citação dos proprietários, né, para que eles tomem conhecimento, a procedência da ação, o registro no cartório de imóveis, para já regularizar, e a prioridade do processo, né, para quem é idoso. A nomeação de um perito judicial, no caso um engenheiro, um arquiteto, um topógrafo, aí é o juiz que vai nomear esse profissional, tem as custas, né, desse profissional, e no final os benefícios da justiça gratuita. E aqui o valor da ação, que é o valor do imóvel, tá? Lembrando que toda ação ela tem um valor, tá? E é cobrado por esse valor. Quem tem o benefício da justiça gratuita não paga as custas, tá ok? De 1,5% sobre esse valor. Eu vou chegar nesse cálculo agora. Por fim, tem aqui já a assinatura do advogado que dá entrada no processo. Para quem tem o IPTU, no caso dessa pessoa aqui, por exemplo, só aumentando um pouco, eu apaguei aqui o número do IPTU, a data também, que é atualizada, no site da Prefeitura de São Paulo. Após digitar o número do IPTU, ou seja, para quem tem, tá? Vai ser digitado o número do IPTU aqui. Aí vai sair o quê? O valor venal do imóvel, que é um valor de referência para cobrança de IPTU, tá ok? Não significa dizer que esse é o valor de um imóvel dentro do município de São Paulo, tá ok? É de referência. O valor de mercado, se for vender o imóvel, aí um corretor de imóveis faz a avaliação, tá ok? Mas não é o tema aqui do nosso vídeo. Pois bem, para quem tem o IPTU, tem que ser feito essa consulta do valor venal de referência. Como diz aqui, é uma referência. Então, serve para colocar no valor do processo, indicando para o juiz, olha, o valor de referência aqui é R$ 361.815. Então, qual é a vantagem para quem é beneficiário da justiça gratuita? Após apresentar uma relação de documentos, como extrato bancário, benefício do INSS, olerite, carteira de trabalho, ou acessando o site da Receita Federal, declara o imposto de renda, de até 2 salários mínimos, né? E o extrato bancário indica que a pessoa ganha até 2 salários mínimos, o juiz ele autoriza, né, a justiça gratuita. E aí você não paga as custas do processo. Quem não tem o IPTU vai ter que ter a avaliação do corretor de imóveis, tá ok? E o corretor vai fazer a avaliação de mercado. Ele vai considerar uma depreciação do estado do imóvel ou colocar um pouco abaixo porque o imóvel não tem escritura, tá ok? Por isso que ele leva em conta que está sendo feito que é, que é feita a avaliação para um processo de uso capião. Então ele já faz uma avaliação específica, tá? Não necessariamente que é o valor de mercado, mas ele leva em consideração um valor um pouco abaixo porque não tem documento, mas ele vai avaliar a qualidade do imóvel, se está em perfeitas condições ou não, tá ok? Mas lembrando que não é uma avaliação para venda, é para o objetivo do processo de uso capião, tá certo? Pois bem, quem ganha aí até 2 salários mínimos, entregou toda a documentação e o juiz autorizou a justiça gratuita, não vai pagar as custas, tá ok? De 1,5% sobre o valor de referência. Agora, quem não é beneficiário da justiça gratuita, ganha mais de 2 salários mínimos, ou não apresentou toda a documentação que o juiz pediu, né? O advogado passou a relação de documentos e mesmo assim não entregou toda a documentação, aí nesse caso tem que pagar as custas do processo, tá? Faltou documento, ou seja, faltou aí todos os requisitos que o juiz solicitou para poder avaliar melhor se ganha até 2 salários mínimos, tá? Então, se ganha acima de dois, aí
tem que se avaliar que não vai ser aí dada a justiça gratuita, tá? Esse benefício. Vai ter que recolher as custas, tá ok? Então, as custas é o quê? Você pega, por exemplo, o valor aqui da avaliação ou de referência, né, do IPTU aqui, R$ 361.815 vezes 1,5% é igual a R$ 5.427,22, tá? Esse valor é recolhido à vista. Pode-se fazer parcelado, aí tem que pedir um prazo para o juiz, né? Por exemplo, aí de 2 vezes, por exemplo, né? Pedir um prazo de 2 meses, de um mês, né? Por exemplo, para fazer aí um prazo para poder juntar mais documentos, tá ok? Então, nesse caso das custas judiciais, pode ser feito aí uma no ato e uma outra em 30 dias, por exemplo, tá ok? Mas a preferência é que se pague aí o valor total à vista, porque ele é fechado, é 1,5% sobre, aqui é 1,5% sobre o valor de referência, no caso de IPTU ou no caso, se for um exemplo aqui, se não tiver IPTU, avaliação do corretor de imóveis. Por que que é calculado 1,5%? Da onde tirou isso? Desse próprio link aqui, ó, que é o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá ok? Quem estiver assistindo esse vídeo, tiver em outro estado, tem que avaliar aí como é que cada estado que você mora aplica-se a porcentagem. Tá aqui, ó. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, índice, taxa, despesa, taxa judiciária, tá ok? O recolhimento no portal de custas, tá ok? Então, são para petições iniciais aqui. Esse exemplo que eu dei é para pedidos feitos a partir de 3 de janeiro de 2024. Então, é cobrado 1,5%. Agora, para quem fez processos antes de 3 de janeiro de 2024, ou seja, processos aí do ano de 2023, né, anterior, vai recolher a custa aí de 1%. Ou seja, se formos avaliar R$ 361.000, vai dar R$ 3.618, ok? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil, relevante, tá ok? Para entendermos sobre os benefícios da justiça gratuita, quem ganha até 2 salários mínimos. Agora, quem ganha acima de 2 salários mínimos não precisa apresentar aquela relação de documentos, como imposto de renda, extrato bancário, já que ganha aí 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, não precisa nem apresentar essa documentação, achando que talvez o juiz vai dar a justiça gratuita. Na verdade, não vai adiantar. É melhor já recolher as custas, você já pula essa etapa e já apresenta outra relação de documentos, tá ok? Que o próprio juiz vai apresentar e o advogado vai explicar aí para o cliente, tá ok? E para quem tem a justiça gratuita, lembrando aqui, não vai pagar 1,5% ou 1%, né, das custas, mas é interessante recolher aqui as custas do perito, tá? O valor que ele cobrar compensa, mesmo que é beneficiário da justiça, pagar, porque esses profissionais aqui, eles vão estimar os seus honorários, e se não pagar, pode até pedir a troca, só que o próximo é, só vai aceitar o trabalho se for feito o pagamento dos honorários, tá ok? É difícil algum profissional aqui nomeado pelo juiz aceitar apenas o valor de média de R$ 800, que é o que a Defensoria Pública, né, que o Estado paga para esses profissionais, tá ok? Então, lembrando que não é um custo que vai ser interessante para esse profissional nomeado pelo juiz fazer pelo deslocamento, pela complexidade, porque ele acaba fazendo outros levantamentos detalhados, porque ele apresenta um laudo pericial detalhado. Então, só por 800, que é a média que o Estado de São Paulo paga para esses profissionais, eles acabam não aceitando. Então, para evitar essa troca de profissional, estima os honorários, aí você não paga, aí escolhe o outro, não aceita, depois escolhe o outro, não aceita, quer dizer, acaba passando um tempo e não compensa.
Então, pagar os honorários desse profissional compensa para otimizar o tempo, para não ficarmos perdendo tempo trocando toda hora de profissional, até achar alguém, algum profissional que aceite o valor da defensoria pública, ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido bem explicativo, tenha esclarecido as dúvidas. Fiz uma breve introdução aqui da parte técnica, mas está bem resumido. Mas muita coisa eu tirei aqui só para explicar e entendermos a importância aqui da justiça gratuita para quem ganha pouco, não recolhe as custas do processo, porque a ideia é prestigiar quem tem pouca renda e aqueles que têm aí 2 salários mínimos ou mais, né, acima disso, recolher as custas do processo, tá ok? E como é que se cobra isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Repassem para outras pessoas, para que elas também se beneficiem dessas informações aqui gratuitas. Tenho certeza que todos vão tirar bastante proveito. E até um próximo vídeo.